Você já se perguntou o que há por trás do silêncio da natureza quando tudo parece calmo demais? Talvez não tenha notado, mas há lugares onde o tempo desacelera e o vento sussurra segredos antigos, onde a água parada não reflete apenas o céu, mas coisas que vivem abaixo esperando. Alguns chamam de superstição, outros de loucura. Mas os que passaram por isso não costumam contar, ou se contam, fazem de tudo para esquecer. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele arrepio enquanto caminhava sozinho. Aquele sussurro vindo do nada. Aquele cheiro úmido de coisa morta no ar. Essa história não é sobre uma pescaria qualquer. É sobre a última vez que alguém tentou desafiar o silêncio de um lugar que deveria permanecer intocado. A última vez que acreditou que podia sair dali apenas com peixes no balde. Mas trouxe outra coisa. Então, antes de continuar, pense bem. Você já teve medo de algo que não viu, mas sabia que estava ali? Se sim, esta história pode ser para você. Ou talvez sobre você. Compartilhe nos comentários a sua experiência mais assustadora em um rio, lago, floresta ou qualquer lugar onde o mundo parecia errado. E prepare-se, algumas águas são mais profundas do que parecem. Era para ser só uma pausa da rotina. Um convite simples, quase infantil. Pegar umas tralhas velhas, dirigir umas horas e passar o fim de semana pescando. Mas algo na voz dele, no jeito como insistiu, me deixou inquieto. Ele não era de repetir as palavras, mas disse 3 vezes: "Você vai gostar do lugar. É tranquilo", como se estivesse tentando me convencer ou se convencer. A estrada até lá era longa, mas vazia, quase silenciosa demais. A cada quilômetro, o rádio chiava mais até virar só ruído. Meu celular morto, sem sinal, sem GPS, sem nada. Só eu e aquele carro velho, avançando entre pinheiros tortos que pareciam acompanhar com os galhos cada curva da estrada. As nuvens começaram a se acumular sem pressa, espessas e pesadas, como se estivessem à espera. Não era uma tempestade. Era algo mais estagnado. O tipo de céu que segura a respiração antes de gritar. Ele me esperava já no acostamento, do lado de uma estrada de terra. Sorriu, mas não parecia feliz. Seus olhos estavam fundos, cansados e a barba mal feita. "Vamos logo, antes de escurecer." Apenas isso, sem abraços, sem piadas. Jogamos as coisas na mochila e seguimos a pé por uma trilha estreita, com mato até a cintura e um cheiro doce demais, podre e floral ao mesmo tempo. O tipo de cheiro que gruda na garganta e não sai. Os passos dele eram acelerados, como se conhecesse bem o caminho, mas mesmo assim parava de vez em quando, ouvia. "Você ouviu isso?" ele perguntava. Eu não ouvia nada, ou talvez estivesse tentando não ouvir. A mata parecia mais fechada a cada curva, como se nos engolisse. Devagar, havia pedaços de pano rasgado presos nos galhos e uma bota velha, só uma, afundada no barro. Ele não comentou. E eu também não. A luz foi sumindo antes do tempo. Ainda era fim de tarde, mas o céu se fechou como se a noite quisesse começar mais cedo. O som dos grilos parou de repente. Nem pássaros. Só nossos passos e a respiração. O ar parecia mais denso, como se estivéssemos sendo observados por olhos que sabiam se esconder melhor que a escuridão. Ele apontou para frente. Ali. Era um lago, mas eu não me lembro de tê-lo visto se aproximar. Ele só apareceu. A superfície da água era lisa demais, perfeita, como se fosse um espelho coberto de verniz, mas não refletia o que estava à sua volta, nem a gente. Olhei para minha imagem e vi só o céu, cinza e opaco. Ele jogou a mochila no chão e montou a vara, rápido, sem falar. Começou a pescar ali mesmo, com olhos fixos na água. Eu tentei brincar. Nem vai esperar anoitecer? Mas ele não respondeu. Não parecia ouvir mais. Sentei numa pedra e fiquei, olhando. O silêncio do lugar era opressivo.
Não silêncio natural, mas aquele tipo que parece imposto, sufocante. O único som era um leve zumbido, como se algo vibrasse dentro da minha cabeça. E de vez em quando, um estalo vindo do mato, como se galhos estivessem quebrando. Sozinhos. Tentei olhar ao redor, mas o nevoeiro começava a subir pelas margens. E o cheiro doce voltou, mais forte. Ele fisgou algo, mas não se animou. Puxou devagar e olhou em silêncio. O peixe não se mexia. Estava morto, ou nunca vivo. Era pequeno, com escamas negras como fuligem e olhos ausentes. Vazios, como se tivessem sido arrancados. Joguei uma pedra na água, nenhuma ondulação, nada, como se o lago tivesse engolido o som. Ele olhou para mim, sério, pela primeira vez desde que cheguei. E disse, a gente devia ter vindo antes. Antes de quê? Ficamos ali por um tempo que não sei medir. O céu já não tinha mais cor, nem nuvens, apenas um cinza estático, sujo, pesado. Eu tentava entender aquele peixe, ou o que fosse, enquanto ele seguia pescando, como se aquilo fosse normal. Mas seus movimentos estavam diferentes agora, mais lentos, quase ritualísticos. Cada lançamento da linha parecia medido, repetido, e a linha sempre voltava, vazia, ou com coisas que não deveriam estar ali. Na terceira vez, veio algo enroscado no anzol. Um pedaço de pano encharcado, meio corroído, parecendo parte de uma camisa infantil. Eu travei. Ele olhou para o pano, depois para mim e sussurrou. Ela devolve o que não quer. Aquilo me travou mais do que o objeto em si. Quem era ela? Não. Perguntei. Não conseguia. Meus pés pareciam presos ao chão. Havia um som vindo debaixo da terra, muito baixo, como um tambor molhado. Foi então que algo passou por trás de mim. Não vi, só senti. Um deslocamento de ar gelado e um cheiro de ferro velho. Virei de supetão, mas não havia nada. Ou talvez tivesse, e eu preferi não enxergar. Ele se levantou, deixou a vara no chão e apontou para uma trilha do outro lado, do lago. Vamos até lá, tem uma vista melhor. Não entendi o porquê, mas segui. O mato parecia ter crescido desde que chegamos. Como se o tempo ali tivesse regras próprias. A trilha era mais estreita, quase sumida, e a cada passo o nevoeiro se adensava. Comecei a ouvir um som diferente agora, um tipo de canto, agudo e irregular. Parecia alguém tentando imitar uma canção humana, mas estava errado. Não era melodia, era escárnio. Do nada ele parou e se agachou. Olha isso! No barro úmido, pegadas humanas, mas os pés estavam virados para trás, e não havia marca de retorno, só ida, em direção ao lago. Meus batimentos estavam fora de controle, mas tentei manter a calma. Olhei ao redor e jurei ter visto uma silhueta entre as árvores, alta, magra, inclinada demais, mas quando pisquei, havia só bruma. Ele se levantou, mas parecia tonto. O rosto pálido, olhos esbugalhados. Você ouviu o nome dela? Perguntou sem olhar para mim. Antes que eu pudesse responder, um som seco ecoou da margem, como um corpo caindo n'água, mas não vimos ninguém. Corremos de volta. Não sei por quanto tempo. O nevoeiro agora nos engolia até os tornozelos. Cada passo era como se afundássemos em algodão molhado. A margem estava diferente, como se o lago tivesse avançado alguns metros. Sua vara de pesca tinha sumido, só restava a mochila, aberta, revirada, e um rastro de algo arrastado indo em direção à água. Ele ficou parado em choque. Eu comecei a recuar. Sentia que algo nos cercava, mas não com pressa. Foi então que ouvimos um estalo seco, próximo demais. Ele gritou, não de susto, mas de reconhecimento. É ela! E correu na direção oposta. Eu tentei ir atrás, mas o mato fechava em segundos, como se engolisse seus passos. Gritei seu nome, 1, 2, 3 vezes. Nada. Só o som da água se movendo atrás de mim. Pela primeira vez desde que chegamos, o lago fazia barulho. Um som grave, lento, que parecia respirar e rir.
Pensei em fugir, mas minhas pernas não obedeciam. As árvores ao redor pareciam se curvar. A água se agitava, mas sem vento. Eu já não sabia mais para onde era fora dali. Algo me observava. Não sei de onde, mas sentia, no couro cabeludo, na nuca, no estômago, a floresta, o lago, o nevoeiro, tudo tinha olhos agora, e eles estavam abertos. Passei horas, ou talvez minutos, andando em círculos. Cada árvore parecia repetida. Cada curva da trilha me levava de volta à margem. O lago não me deixava sair. A água agora se movia com um ritmo sutil, como se respirasse junto comigo. Olhei de novo para a superfície. Ainda não refletia nada além do céu. Mas havia algo novo ali. Uma sombra no fundo, estática, grande e mais próxima do que antes. O cheiro de ferrugem no ar era insuportável. Não só nos pulmões. Estava na língua, nos olhos, um gosto de metal e coisa velha, como se eu tivesse mordido um prego enferrujado. As pedras ao redor do lago estavam cobertas de limo negro, viscoso, e em algumas, marcas de unhas humanas, como se alguém tivesse tentado sair e falhado. Aquilo me fez recuar. Mas recuar para onde? A trilha já não existia mais. Foi quando vi algo boiando. Um objeto escuro preso entre duas pedras. Caminhei com cuidado. Era o boné dele, encharcado, pesado, mas ainda reconhecível. Tentei gritar novamente, mas minha voz mal saía, e quando saiu, foi devolvida, igualzinha. O mesmo tom, a mesma entonação, só que vinda de trás. Virei rápido. Nada. Mas o eco da minha voz seguiu reverberando como se as árvores tivessem decorado e quisessem repetir. Voltei para a margem e me forcei a pensar. Precisava sair, precisava esquecer tudo, mas algo começou a me puxar sem tocar. Era como se o lago me chamasse, sussurrava sem som. Prometia calma. Prometia esquecer. Me ajoelhei contra a vontade. A superfície agora tremia, como se algo estivesse logo abaixo, apenas esperando. Quase encostei a mão. E então, ela apareceu, não por inteiro. Primeiro só os cabelos, flutuando como algas escuras, quebrando o espelho da água. Depois, o topo da cabeça, mas quando o rosto começou a surgir, o lago voltou a ficar liso. A imagem sumiu, como se ela soubesse que eu estava pronto, mas quisesse brincar mais um pouco. Atrás de mim, um galho se quebrou. O som não veio só pelo ar, veio pelo chão, pela pele. A floresta também respirava. Comecei a correr. Escolhi uma direção qualquer, só queria distância. Mas quanto mais corria, mais as árvores pareciam se repetir. Meus pés afundavam em uma lama que não estava ali antes. Cada respiração queimava como vapor de sangue. Foi então que ouvi uma risada, de criança, mas o som estava envelhecido, como vindo de uma fita cassete. Era familiar, muito, mas não podia ser. Me virei com tudo e vi, por um segundo, entre duas árvores, um vulto pequeno, uma figura de costas, um vestido claro, sujo, rasgado nas pontas. Não se mexia, apenas estava ali, e mesmo sem rosto visível, sabia que me olhava. A mesma presença que senti no lago agora estava na mata. E pela primeira vez entendi. Não havia só uma coisa naquele lugar, havia muitas, e todas famintas. A vegetação se fechou atrás de mim num estalo seco, como dentes se trancando. Estava preso, sozinho, mas não solitário, porque agora vozes começavam a me chamar. Não de fora, de dentro, sussurros no fundo da mente, como lembranças antigas que nunca foram minhas, e todas diziam a mesma coisa, uma palavra só, repetida, baixa, arranhada, fica. Fiquei parado, respirando devagar, tentando calar a voz dentro da minha cabeça. Mas ela insistia, sempre a mesma palavra, num ritmo cada vez mais íntimo, como se usasse minha própria garganta para falar. Fica. E o pior
é que eu queria. Uma parte de mim, aquela que já não sentia frio, nem medo, nem tempo, queria sentar ali entre as raízes e o nevoeiro e esquecer que existia outro mundo fora daquela floresta. Um estalo me despertou. Era metálico, familiar. Caminhei devagar até encontrar a vara de pesca. A dele, finamente encostada entre duas pedras, como se tivesse sido colocada ali com carinho. A linha pendia, partida, mas o anzol trazia algo novo. Um dedo, sim, humano, inchado, esbranquiçado, mas com a unha ainda intacta, e algo rabiscado nela. 3 letras tremidas, S-A-I. Minhas mãos tremeram tanto que deixei cair. O som da queda do anzol foi abafado, como se tivesse sido engolido pelo chão. Tentei gritar novamente, mas a voz parecia ir embora antes de sair da boca. Os sons da floresta voltaram, mas distorcidos. Grilos cantavam notas que não existem. Ramos se mexiam sem vento. O céu acima girava lentamente, como se fosse uma pintura líquida. Comecei a andar de novo, sem direção, só fugindo daquilo que não via, mas sentia atrás da nuca. As árvores começaram a mudar. Os troncos tinham cortes, marcas como cicatrizes, fundas, formando desenhos que não entendi. Símbolos antigos, tortos. Um deles parecia um olho fechado, cercado por mãos. Outro era só uma espiral descendo até um ponto negro. Toquei um e uma dor instantânea subiu pelo meu braço como um choque frio. Me afastei, mas o símbolo ficou marcado na pele. Ardia, pulsava, como se tivesse sido ativado. A temperatura caiu de repente. Meus pés afundaram num solo diferente, agora mole, esponjoso com textura de carne. Havia buracos no chão como poros enormes e um som lá dentro. Respiração. Sim. A floresta não era feita só de árvores. Era um corpo, vivo, imenso e antigo. O céu clareou por um instante, um lampejo. Pensei que fosse o sol, mas era um olho. Um único olho gigante muito acima entre as nuvens. Me observando, caí de joelhos, sem força. Me sentia drenado, e ali, ajoelhado, comecei a ouvir outros passos. Muitos, um arrastar pesado, de pés descalços na lama. Levantei devagar. Entre o nevoeiro, figuras começaram a se formar. Não sombras. Gente, o que sobrou dela, os olhos faltando, a pele pálida e rachada. As roupas misturadas, pedaços de outras épocas. Alguns carregavam anzóis cravados na carne. Todos vinham do lago, estavam ali, só me olhando. Nenhum atacava, nenhum falava. Apenas esperavam. E eu, por um momento, quase entendi. Aquilo era um ciclo. A cada novo visitante, mais um se juntava ao grupo. Eles tinham sido chamados também por alguém ou por ela. Mas o que ela fazia com quem não obedecia? Atrás deles, algo se movia na água. Finalmente. O espelho do lago se rompeu, como vidro molhado, e dela uma forma saiu, não correndo, não emergindo, apenas estando. Alta, impossível de medir. A pele translúcida, coberta por veios escuros. Os olhos? Não havia olhos. Apenas fendas que se abriam e fechavam como bocas famintas. Senti meu corpo travar. O som sumiu. O mundo parou. E a única coisa que ouvi dentro de mim foi: você já está aqui. Tudo o que eu pensava conhecer começou a derreter diante de mim. O tempo, a lógica, até minha memória. Não sabia mais se era manhã ou noite. Se ainda era eu. A figura diante do lago permaneceu imóvel. Mas algo nela me forçava a olhar. Não diretamente, mas pelo canto dos olhos. Toda vez que tentava encarar, meu estômago virava como se meu corpo rejeitasse a visão. E mesmo assim, eu queria ver mais. As pessoas, ou os restos delas, começaram a se mover. Não andavam, deslizavam, como se não tocassem o chão. Formaram um círculo ao redor da criatura e todos olhavam para mim, esperavam por algo, um gesto, uma escolha. Meu coração batia tão alto que abafava os sons ao redor,
mas ainda assim consegui ouvir. Uma palavra, baixa, rouca, arrastada. Lance! Era isso, como quem joga a isca, ou talvez a alma. Olhei para minhas mãos. Uma delas estava fechada, sem que eu lembrasse de ter feito isso. Quando abri, lá estava um anzol. Diferente, negro, curvado em espiral, quente como brasa. Ele pulsava como um coração. E por alguma razão eu sabia, aquilo não era um objeto. Era uma escolha. A criatura se moveu pela primeira vez. Lentamente se inclinou na minha direção. Mesmo distante, senti o cheiro podre de coisa morta há séculos. Minhas pernas tremiam, mas fui até a margem. Cada passo parecia exigir um pedaço de mim. O lago agora borbulhava, com pequenas ondas batendo na beira. Quando me agachei, a água recuou, como se abrisse espaço. A criatura estendeu algo, não uma mão, mas um apêndice, longo, de ossos expostos e pele fina. Queria o anzol. Queria isso. E eu entreguei, sem pensar. Ou talvez sem conseguir resistir. No instante em que ela tocou o objeto, um grito ecoou, alto, agudo, mas não era dela, era meu, ou melhor, meu corpo gritava. A dor veio como uma lâmina invisível cortando, de dentro para fora. Vi flashes, imagens desconexas, uma porta fechada, uma mulher chorando, uma criança com o rosto coberto por moscas, e então, o lago de novo. Sempre ele, sempre esperando. Caí de costas, com os olhos abertos para o céu, que já não era mais céu. Era uma massa viva, pulsante, respirando em sincronia com o lago. Estava tudo conectado. Eu era parte disso agora. Um elo, uma ponte, e naquele momento entendi que ninguém saía daquele lugar igual, ou inteiro, e que talvez ninguém saísse. As figuras ao redor começaram a recuar. Uma por uma desapareceram. No nevoeiro, a criatura também sumia, se dissolvendo na água como se nunca tivesse estado ali. E o silêncio voltou. Um silêncio que pesava nos ombros, que fazia os ouvidos zumbirem. Tentei levantar, não consegui, mas estava vivo, ou achava que sim. O lago agora estava calmo. A superfície espelhava o céu outra vez, mas o reflexo não era o meu. O rosto que me encarava ali era o dele, o homem que havia me trazido. Mas seus olhos estavam abertos demais, a boca costurada, e atrás dele sombras que não eram minhas. Ele sorriu, não com os lábios, com o rosto inteiro, e sussurrou sem abrir a boca. É a sua vez. Quando voltei a mim, estava em pé, mas não lembrava de ter me levantado. O lago atrás de mim agora parecia distante, embora eu soubesse que ele ainda estava lá, esperando. O ar parecia mais espesso. A floresta silenciosa demais. E o pior, minha mente já não obedecia. Pensamentos vinham que não eram meus. Lembranças que eu não vivi. Uma mulher deitada numa cama antiga, um homem chorando no escuro, um nome, mas dito em outra língua. Meu corpo começou a andar sozinho. Cada passo era como se algo mais estivesse me guiando. Não do lado de fora, mas de dentro. A floresta parecia menor, mas mais fechada. Os galhos pendiam como braços. As folhas sussurravam segredos em vozes quase humanas. Um sentimento crescia. Eu não era mais só um visitante. Eu estava me tornando parte daquele lugar. Ou ele se tornava parte de mim. Encontrei algo no chão. Um espelho pequeno, rachado. A moldura era antiga, com inscrições que não conseguia ler. Me abaixei, hesitante. E quando vi meu reflexo, ele piscou. Mas eu não tinha piscado. A imagem no vidro sorriu. E atrás de mim, dentro do reflexo, vi uma silhueta parada. Uma mulher, magra, muito alta, com os braços compridos demais, mas quando me virei, nada. Só as árvores, só o nevoeiro, só a ausência.
A voz voltou, mais clara, e agora não sussurrava, mandava. Lembre, era isso. Lembrar do quê? Do que eu não sabia que tinha esquecido. Comecei a ver flashes de novo, um acidente, um corpo flutuando no rio, um funeral. Meu, o dele, o de todos. Os sons ao redor começaram a mudar de novo. Risadas de crianças se misturavam a gritos abafados. E o cheiro? Agora era de incenso queimado e carne úmida. Meus olhos começaram a arder. Quando pisquei, tudo mudou. Estava numa sala, pequena, com as paredes de madeira úmida. Um rádio antigo tocava uma melodia deformada, lenta, como se afundasse em lama. No centro, uma mesa. E sobre ela, fotos. Muitas, todas minhas. De várias idades. Algumas que não lembrava de ter tirado. Em todas, ao fundo, o lago. E em algumas, ela estava ali, disfarçada entre sombras, sempre presente. Apareceu então um caderno, com capa de couro gasto, meio encharcado. Abri. Era um diário. A letra era minha. As palavras não. Relatos de sonhos, visões, vozes. Tudo antes daquela pesca. Tudo antes daquele dia. Mas como? Eu nunca estive aqui antes. Ou estive? As páginas terminavam com uma anotação. Recente. Hoje ele vai cair como eu caí. E embaixo, meu nome rabiscado com violência. O chão da sala se desfez sob meus pés. Voltei à floresta, mas ela já não era a mesma. As cores estavam invertidas. As sombras tinham movimento próprio. E agora, eu via coisas entre as árvores. Olhos, dentes, mãos. Muitas mãos. Algumas eram minhas. Reconheci uma cicatriz antiga. Estavam ali, como se tivessem sido arrancadas de mim. E agora reclamavam. Seu dono. Olhei para cima. O céu já não existia. No lugar dele, um grande vazio pulsante, um buraco. Uma boca cósmica pronta para engolir tudo. E lá dentro vi o lago, suspenso, infinito. Um reflexo de tudo que fui e que nunca serei mais. As vozes gritaram em uníssono, me rasgando por dentro. Acorde. Mas quando abri os olhos, não. Estava mais ali. Acordei sentado, dentro do barco, o mesmo onde tudo havia começado. O céu estava cinza, sem sol, sem nuvens, uma massa estática como uma tela pintada. O lago parecia imóvel, mas algo nele havia mudado. Estava mais escuro, mais denso, como se tivesse profundidade demais. Toquei a água, fria, fria como gelo, e logo minha mão formigou. Quando retirei, minha pele estava enrugada, envelhecida, como se tivessem passado décadas ali. As margens estavam distantes, impossíveis de alcançar. O barco não tinha remo, só a vara de pesca colocada no suporte como se eu tivesse acabado de chegar. A linha descia, sem fim. Eu não lembrava de ter lançado, mas sentia algo puxando, firme, vivo. O instinto falou mais alto. Girei o molinete. Algo se debatia lá embaixo, pesado, resistente. Não parecia um peixe, não parecia coisa alguma deste mundo. Puxei com força. A vara quase quebrou, mas aos poucos algo começou a emergir. Primeiro uma mancha, depois dedos, um braço e então um rosto que já era familiar. O meu próprio rosto, retorcido, com os olhos vazios e a boca aberta num grito mudo. Atrás dele, outros, muitos outros, todos presos no anzol, amarrados, uns aos outros por linhas invisíveis. Uma cadeia de almas arrastadas das profundezas por alguém que nem sabia que estava pescando. Larguei a vara e recuei. Mas não havia para onde ir. O barco parecia menor, as tábuas gemiam sob meus pés, e de repente, silêncio. O tipo de silêncio que machuca. Então, uma risada. Baixa, mas próxima. Senti o sopro no pescoço antes de me virar. Ela estava ali, dentro do barco, comigo, curvada, flutuando a poucos centímetros do chão. Os cabelos molhados colados no rosto pálido e os olhos, finalmente abertos, ela me tocou. Um toque leve, mas bastou. Fui tomado por uma visão,
Uma sala de espera, pessoas como eu, de olhar perdido, sentadas, com números nas mãos, cada uma esperando sua vez. No centro, uma porta. Atrás dela, o lago. O mesmo lago. Sempre o lago. Aquilo era um ciclo, uma rotação constante. Alguém pesca, alguém é pescado, ninguém sai. Só muda a forma, a função, a pergunta. Voltei ao barco sem saber se havia gritado. Ela ainda estava lá, mas agora sorria. Seus dentes eram finos, curvados, peixes, ou algo pior. Ela colocou a mão no meu peito, e eu entendi. Estava cheio demais, de lembranças, de medo, de outros, e ela queria espaço. A dor foi rápida, como se arrancassem não só meu coração, mas tudo que me fazia eu. Em troca, ela deixou algo dentro, uma larva, um ovo, uma semente. Caí, o céu se rompeu, o lago subiu, o mundo virou do avesso, e eu senti paz. Pela primeira vez não havia medo, nem tempo, só a certeza de que agora eu pertencia. Era parte da corrente, parte do espelho, parte do anzol. O barco começou a se mover sozinho, rumo ao centro do lago, onde tudo termina ou recomeça. Atrás de mim, o som de passos. Outro alguém chegava, com vara, com isca, com esperança. E antes que o cenário sumisse, olhei para a superfície da água. Lá estava meu reflexo, mas não me encarava. Estava olhando atrás de mim. O sussurro voltou, familiar, íntimo, definitivo. É só o começo. O lago ficou calmo, tão calmo que parecia feito de vidro. O barco parou no meio, sem aviso. Eu me sentia suspenso no tempo, como se flutuasse entre dois mundos. As árvores, as margens, o céu. Tudo havia sumido. Não existia mais direção. Não existia mais tempo. E mesmo assim, eu sentia que algo vinha, lentamente, do fundo. Algo muito antigo, algo que não precisava ser visto para ser sentido. Então ele surgiu, um olho, enorme, abaixo do barco, aberto, imóvel, sem piscar, observando, não a mim, mas através de mim. Um olho que carregava eras, tragédias, esquecimentos, e naquele instante eu soube. Eu nunca havia estado sozinho. Desde o primeiro dia, desde o primeiro sonho, ele já me via, já me esperava. Porque o lago não é água, é pele, é membrana do que vive lá embaixo. Tentei gritar, mas minha boca não abria mais. Os músculos haviam cedido. Meus pensamentos se desmanchavam como papel úmido. E uma sensação estranha tomou conta de mim. A de que eu estava sendo lembrado por algo. Não que eu lembrava, mas que alguém ou alguma coisa lá embaixo estava me revivendo em fragmentos. Como se montasse meu rosto. Como se costurasse minha história. Um eco de mim mesmo. O barco começou a afundar, lento, suave, quase carinhoso. Não havia resistência, como se eu estivesse voltando para casa. A água me cobria aos poucos, primeiro os pés, depois a cintura, o peito, os ombros e então os ouvidos. Tudo ficou abafado, como se eu estivesse de volta ao útero de alguma coisa maior. O frio da água era reconfortante, uma anestesia contra o que viria. Eu estava pronto, ou achava que estava. Quando meus olhos ficaram submersos, vi outros corpos flutuando. Todos parados, como se esperassem também. Mas um deles se moveu. Chegou perto. Era eu, mas mais velho, mais gasto. Ele me encarou e sorriu. E então disse, dentro da minha cabeça, agora você entende. E eu entendi. Não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre ele. E sobre quem viria depois. A superfície sumiu. Lá embaixo não havia mais solo. Só escuridão e correntezas que puxavam em direções contrárias. E em meio ao caos, vi o anzol. O mesmo. Ainda brilhando. Ainda esperando.
A linha pendia solta no vazio, e uma sensação de missão me invadiu. Peguei o anzol com cuidado, e ele se moldou à minha mão, como se soubesse que era hora. Minha vez de lançar, lancei, sem saber para onde, sem saber quem, mas senti a fisgada quase de imediato. Alguém mordeu, alguém aceitou, e puxei com força. E pela primeira vez, sorri. Um sorriso que não era meu, mas que se encaixava perfeitamente no meu rosto. Eu era o anzol agora. Eu era o pescador, e a vítima, e o lago. Tudo ao mesmo tempo, porque no fim é assim que se perpetua o ciclo. Na última imagem antes do escuro total, vi a margem novamente. E lá, parado, alguém com os olhos arregalados, observando o lago, como se sentisse um chamado, e dentro dele, a mesma dúvida que me levou até ali, a mesma esperança, a mesma ignorância. Dei um passo para trás, mesmo sem corpo, e ouvi como num eco. Foi a última vez que pesquei. Mas a voz não era minha. O que aconteceu naquela pesca? O que foi real? E o que era apenas a brincadeira de uma mente perdida nas profundezas de um lago que parece consumir tudo o que se aproxima? Às vezes, o terror não é visível. Ele se esconde nas fissuras do que não entendemos, nas partes de nós que ignoramos. O lago, ele esperava, como sempre. E quem será o próximo a responder ao chamado? Talvez você já tenha sentido essa sensação. Algum lugar sombrio, uma presença inesperada, uma noite de sono perturbada por sonhos que não são seus. E aquele olhar fixo em você, como se algo lá fora estivesse se preparando para puxá-lo para as águas mais profundas, onde a luz nunca chega. Quem sabe, a última vez que você pescará. Se você já viveu algo assim, algo inexplicável, arrepiante, compartilhe sua história nos comentários, se tiver coragem. Quem sabe, pode ser que um dia o lago e seus segredos encontrem mais alguém. E talvez essa história não tenha fim. Apenas novas vítimas, novos pescadores, novos lançamentos. Não se esqueça de seguir o canal, ativar as notificações e esperar pela próxima história, talvez mais próxima do que você imagina.